Nós vivemos pelo sobrenatural e vivemos por aquilo que nós temos no nosso coração da fé. Vivemos não pelo que os nossos olhos veem ou as nossas mãos podem tocar, mas vivemos por aquilo que nós cremos. Isso muda tudo. É por isso que essa noite eu te chamo a ir um pouco mais profundo na presença de Deus, a ser ousado. Você pode ser ousado essa noite? Talvez você entrou aqui com um pouquinho de fé só, mas se for o tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para que o sobrenatural de Deus aconteça. Nós cantamos porque Ele vive. Só porque Ele vive nós podemos crer nas coisas sobrenaturais e nas coisas que os nossos olhos não podem ver. Porque Ele vive e pela fé e expectativas que nós temos em Cristo, é porque nós olhamos aquele que está enfermo e podemos crer na cura, não é mesmo? A gente olha um cego, a gente fala, eu creio que esse homem pode enxergar. A gente olha alguém que é viciado, que ele é preso à bebida, que ele é preso a drogas, que ele é preso a seja lá o que for, e fala, eu creio que esse homem pode ser liberto, eu creio numa nova chance, um novo tempo. E basicamente também o batismo significa isso, um novo tempo, uma nova chance. E meus irmãos, se nós não andamos por aquilo que vemos, se nós não caminhamos por aquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que as nossas mãos podem tocar, porque em certas áreas da nossa vida nós limitamos as coisas de Deus. Você já parou para refletir que algumas áreas da sua vida talvez você não crê da mesma forma espiritual? A gente divide, a gente coloca em algumas caixas diferentes. Você já ouviu alguém falando, olha, eu não vou me batizar porque eu acho que eu não estou pronto? Você já ouviu essa frase? Você já ouviu alguém falando isso? Olha, eu acho que não é o momento, eu acho que eu preciso melhorar muita coisa, eu acho que eu ainda estou errando nisso, eu estou falhando nisso. Até que de uma forma que parece que a gente pode contribuir com algo para o batismo. Até de alguma forma que parece que a gente pode contribuir com algo para a nossa santificação. Que em nós e nas nossas mãos estão algo que a gente possa contribuir com o agir de Deus. E às vezes a gente é assim na nossa vida, porque se andamos de forma espiritual, enxergamos de forma espiritual, às vezes nós olhamos as nossas limitações e definimos que até ali é onde Deus pode usar-nos e podemos chegar. Eu conheço um Deus, e esse Deus é revelado na palavra de Deus, que Ele é especialista em nos usar, apesar das nossas falhas. É um Deus especialista em ver poucos recursos, pequenas coisas na mão do homem e fazer grandes coisas. Porque o mundo hoje, ele traz uma reflexão para nós dessa forma, não é verdade? Hoje, quando a gente vive o natural e enxerga o natural, a gente começa a olhar, bom, o meu talento é suficiente para eu chegar até 10 metros. O meu talento é suficiente para que eu possa velejar 1 quilômetro. O meu talento e os meus recursos são suficientes para pagar as contas até o fim do mês. O meu talento e os meus recursos são suficientes para X. E a gente determina e coloca os nossos olhos aonde chegaremos por aquilo que nós podemos ver. Não é contraditório aquilo que nós falamos que cremos? Isso não é contraditório aquilo que nós falamos que a nossa fé é? Não é diferente daquilo que nós dizemos que nós cremos? Quando eu falo de uma forma geral, talvez você não está percebendo aquilo que você faz no seu coração e você crê na sua mente. O que eu quero falar essa noite é de um Deus que nas nossas simplicidades faz grandes coisas, coisas abundantes, coisas maiores do que a gente pode imaginar. Com pouco Ele faz muito. Com aquilo que você acha que é insignificante, com o dom que talvez você ache que é insignificante, com a sua limitação, Ele quer mostrar que Ele consegue te levar e abençoar vidas muito mais além daquilo que os seus olhos podem ver. Amém? Estão comigo? Você crê nisso? Vamos essa noite sair daqui para um lugar um pouco mais profundo na presença de Deus? Então abra comigo em Marcos capítulo 8, verso 1. Marcos capítulo 8, verso 1. Vai passar no telão para que vocês possam ler comigo. Esse é um texto muito conhecido. Quantas vezes a gente já não viu pregações, ministrações nesse sentido?
E diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 8, verso 1. Naqueles dias, outras vezes, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que servissem a multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. E o povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela sua palavra que é viva, verdadeira. Jesus, que o seu Espírito influencie-nos para poder te sentir, perceber e ouvir a sua voz de uma forma clara. A tua palavra nos revela, Deus Todo-Poderoso, que ela penetra mais profundo do que uma espada. Ela chega onde ninguém consegue chegar, e ela permanece muito mais do que as emoções conseguem permanecer. A sua palavra em nós produz vida. A sua palavra em nós, Pai, produz fé. A sua palavra em nós, Pai, é lâmpada para que os nossos pés não vacilem, não tropecem. O Senhor é aquele que nos dá a direção. O Senhor é aquele, Pai, que nos mostra o caminho. Tu é a resposta. Da boca de Deus vem a resposta que o nosso coração anseia. Em Ti encontramos todas as respostas que nosso coração permeia. Por que criados fomos, Pai? Por que vivemos? Qual é o nosso propósito? E a Tua palavra nos revela para a adoração dos santos, para a adoração do Seu nome. O Senhor Jesus, Pai, é o Rei de toda a glória. Então eu te peço, ministre e fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o contexto dessa passagem que acabamos de ler é um povo que estava há 3 dias com Jesus, ouvindo a sua palavra, vivendo coisas sobrenaturais. Eu imagino, o texto não nos revela com clareza, mas eu imagino quantos milagres eles não presenciaram nesses 3 dias, quantos milagres eles não viram com seus olhos. Porque, meus irmãos, 3 dias sem comer, ouvindo alguém falar, meia hora aqui a gente já está louco para ir embora para comer. Já não aguenta mais ouvir, já abre o Instagram, já começa a olhar para o lado, começa, tá calor, começa a olhar, reclamar das coisas. Imagina 3 dias consecutivos ouvindo o Messias a falar. Porque quando a palavra, quando é ministrado algo que alimenta mais a nossa alma do que a nossa carne, nós não conseguimos sair. Eu não sei como foi que você encontrou e ouviu falar de Jesus, mas uma vez ouvindo as suas palavras, é impossível virar as costas. Uma vez conhecendo o seu amor, é impossível continuar igual. Assim como foi revelado a Pedro: para onde iremos, mestre, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde correremos? Para onde os nossos pés irão para encontrar o que encontramos na presença de Deus? E ali aquele povo durante 3 dias sem comer, ouvindo e vendo maravilhas, vendo talvez cegos enxergarem. Meus irmãos, o que é sobrenatural ver uma cura à sua frente? O que é maravilhoso você enxergar ver um surdo ouvir, você ver um coxo andar? Que maravilha que é um dia ver alguém andar sobre as águas, ou o mar se abrir, e essas coisas talvez diante daqueles homens acontecendo. Só que chega um momento de toda essa ministração, chega um momento de tudo isso que está acontecendo, que eles limitam o agir e a vontade de Deus aos recursos naturais que os olhos e as suas mãos podiam tocar. Mesmo depois de ver tantas coisas acontecendo, mesmo depois de tanta coisa sobrenatural, eles limitam até onde eles poderiam ir, porque lhe faltava comida, recursos. E naquele mesmo momento, há um texto também em Mateus que é revelado ao mesmo acontecimento, e um menino, não revela o seu nome, mas ele leva comida. Ele leva poucos pães e poucos peixes. Você está começando a entender um pouquinho? A gente crê que Deus pode fazer muita coisa, mas quando os nossos olhos, a nossa vida de alguma forma chega numa barreira onde a gente não enxerga a possibilidade de avançar, ou possibilidade de uma vida nova, ou possibilidade de algo novo, a gente desiste, manda embora para casa.
A gente crê aqui dentro, na igreja, que é possível andar sobre as águas. Nós cremos aqui dentro da igreja que alguém pode ser curado aqui e agora. Eu creio em nome de Jesus. Nós cremos em todas as coisas. Mas quando a gente vai para a nossa empresa e a gente tem um mês negativo no nosso balanço, talvez é o momento de fechar as portas. Onde está Jesus? Ou quando a gente volta para a nossa casa na segunda-feira, o RH nos chama de volta das nossas férias. Olha, obrigado pelo tempo que você serviu aqui na nossa empresa, mas o seu tempo aqui chegou ao fim. Principalmente para aquele que é pai de família. Ser demitido, não ter um recurso. E a gente vive um tempo aqui de adoração que a gente fala que não confiamos em homens nem cavalos, mas confiamos em Deus. Nós dizemos e cantamos com as nossas bocas que confiamos em Deus, e Ele é o nosso sustento, a nossa rocha, o nosso chão, que Ele é o Senhor de toda a glória. Mas a nossa de verdade expectativa está no dinheiro que está no nosso banco e os recursos que caem na nossa conta todo mês. O nosso coração faz isso. A gente crê no sobrenatural, mas se limita até onde podemos ir por aquilo que é natural e os recursos que estão na nossa frente. Até aqui eu posso ir. Eu canto bem, mas não tão bem quanto o Silas, não tão bem quanto o Felipe, quanto o Tiago, quanto o Magno. Se eles podem ir 10 quilômetros, eu só posso ir 5, porque o meu talento não é suficiente. Ou somos naturais, e aí você vive uma vida natural, ou somos espirituais. Espirituais de uma forma de crer que mesmo as nossas limitações, recursos, falhas não limitam, não dizem até onde podemos ir e o quanto podemos caminhar. É fácil falar amém aqui. É fácil a gente entender isso agora aqui, porque há uma atmosfera, um ambiente de fé. Mas quando a gente chega na nossa casa e a gente vê o nosso casamento a ponto de acabar, com vontade de sair da nossa casa, deixar o nosso lar, por conta de brigas, discussões, por conta de tantas coisas, parece que a palavra de Deus morre dentro de nós. Onde está aquilo que falamos no dia do nosso casamento? O que Deus uniu, o homem não separe. Onde está a nossa fé, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente? Onde estão as promessas do Senhor vivas e verdadeiras no nosso dia a dia? É isso que aconteceu. Eu creio que Jesus fala 3 dias à multidão, entrega coisas sobrenaturais, mas o dia que acabar a comida para alimentar o povo, até ali a gente precisa encerrar. Acabou. Imagina Moisés, depois de tudo que ele fez, depois das 10 pragas, depois de sair do Egito, depois do faraó ter liberado, diante do mar, falar: gente, até aqui eu acho que é onde dava. Gente, até aqui foi o máximo que nós conseguimos avançar. Acabou para nós. Ou Moisés é espiritual, ou Moisés é natural. Ou diante do mar fechado, estendemos a nossa mão e o nosso cajado bate ao chão e o mar se abre, ou morreremos pelo exército que está atrás de nós. A nossa vida não tem outra saída. Ou é vida em Cristo, ou é morte natural. Não há outro lugar, não há outro ambiente, não há outra escolha. Ou cremos naquilo que vivemos, cantamos e fazemos, ou somos hipócritas, mentirosos e falhos. Ou você crê de verdade que Deus é muito mais do que você pode imaginar e consegue te levar a lugares muito maiores, ou Deus é apenas alguém que você coloca numa caixa e limita até onde Ele pode ir. Cadê o amém? Cadê um amém não, gente? Amém. Confronta o nosso coração, não é verdade? Quando a gente fala da vida real, quando a gente fala de demissão, falta de dinheiro, falta de recursos, quando a gente fala falta de saúde. Você já recebeu, você já sentou na frente de um médico e ouviu uma notícia assim: não tem cura? Não tem saída? Ali a sua fé é provada? Ali a sua fé é testada? Ali é o momento que vai dividir: ou você crê, ou você sucumbe. Ou o seu coração é tomado pelo desespero, pelo medo e pela insegurança,
ou você cita a palavra de Deus a você mesmo. Ó minha alma, por que te abates? Se eu conheço Jeová Rafá, que tudo cura, não tenha medo. Pode ser câncer, esclerose, demência. Pode ser o desespero. Ou pode ser Jesus. Pode ser o medo da tua empresa fechar. Ou pode ser a certeza de quem é o sustento, a direção, as ideias, a criatividade, a força. É o Senhor. Se você é cristão e um dia quando abriu a sua empresa e falou, essa empresa não é minha, mas sua, confia que o dono dela cuida dela. Se um dia você falou, o meu casamento não é meu, é do Senhor, confia que o dono dele cuida dele. Se um dia você falou, não é a minha vida, porque morto estou, e o viver é Cristo, Ele cuida de você. Pode parecer duro, mas é um lugar de incentivo para a sua fé voltar a viver e voltar a queimar de uma maneira sobrenatural. Aonde você não é limitado e nem coloca ponto final aonde você pode chegar por aquilo que você enxerga nas suas mãos. Porque às vezes a gente vive isso. Sou pequeno, sou fraco, sou falho. Como se a gente pudesse contribuir com aquilo que Deus vai fazer. Como se a gente tivesse alguma capacidade de ajudar a Deus. Como se a gente tivesse alguma boa qualidade em nós que não é o Senhor. Como se a gente tivesse algum talento ou sabedoria maior do que o Espírito de Deus derrama sobre nós. Se Deus prometeu, se Ele falou que o mar se abriria, se Ele falou que as nações te conheceriam, se Ele falou, quem impedirá? Quem impedirá? Se Ele diz que é infértil terá filhos, se Ele diz que o cego enxergará, se Ele diz que a sua mão é sobre nós e a sua proteção é sobre a nossa casa, que mal se sucederá sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quem é o teu Deus? Quem é o seu Deus? A que Deus você serve? A que Deus você serve? Essa é uma pergunta muito real essa noite. Qual é o Deus que você serve? Quem é? Quem você crê? Porque o Deus que eu conheci e a Bíblia me revela é um Deus que pega os poucos pães e peixes, dá graças a um Pai poderoso e multiplica aquilo que não é nada e pouco e alimenta uma multidão. Glórias ao seu nome, Jesus. Glórias ao seu nome, Jesus. E meus irmãos, eu posso estar falando aqui de uma forma até um pouco insensível alguns processos que algum de nós tem passado. Como se eu fosse um super-herói espiritual onde nada me abala, onde nada mexe comigo. Meus irmãos, só eu sei quantas vezes acordei na madrugada dobrando os meus joelhos porque eu achei que eu não ia ter dinheiro para pagar o aluguel. Só eu sei o desespero que minha alma se abateu quando eu vi que meu pai tinha leucemia. Só eu sei os processos que eu vivi, o meu coração como se atribulou. O que eu estou falando para você é quando você chegar num ambiente de desespero, onde a sua natureza humana quer falar mais alto, lute, dê ordem ao seu coração, fala, em minha alma, você tem um Senhor. Acalma, ó Espírito, pois sou morada do Senhor. Acalma, acalma, não vivo preso a remédios, não dependo de remédios para dormir, não dependo disso, não é essa o diagnóstico que o Senhor tem para mim. Ó minha alma, tu tens um Senhor, um Deus todo poderoso, um Senhor de toda glória, um Rei poderoso, que sobre os seus pés estão todas as nações. Não há nome mais forte e maior do que o nome de Jesus. Sabemos disso, cantamos isso. Não há autoridade maior do que o nome do Senhor. E este nome, essa autoridade nos foi dada com o sacrifício daquela cruz.
O que eu estou falando é isso. Não é dar uma de louco espiritual que sai voando pela igreja porque nada me abala, mas é por ser natural, por ser fraco, pela minha mão sangrar quando ela é furada, eu preciso desse grande Deus ao meu lado. Glórias ao teu nome, Jesus. E às vezes a gente tem dificuldade de viver isso que nós estamos ouvindo aqui essa noite. Talvez por um detalhe que o texto nos mostra que talvez a gente não está vivendo. Cristo pega os pães, pega os peixes e dá graças. Gratidão. Gratidão pelo pouco. Gratidão pelo insuficiente. Nossa, isso é muito forte. Você já foi grato pelo insuficiente na sua vida? Pelo carro que quebra toda hora, pela casa que tem goteira, pelo ônibus que você pega, pelo Uber que você toma, pelos remédios que você tem que tomar para não sentir dor. Você já foi grato pelo insuficiente? Já falou, Pai, eu sou grato e consagro ao Senhor? Porque o que Jesus faz é exatamente isso. Ele pega o que era insuficiente, o que era nada, o que era incapaz, dá graças. O que eu vou falar talvez soe um pouco duro para algumas pessoas aqui e difícil de entender. Mas eu passei um processo, eu e minha mãe passamos um processo com meu pai de doença extremamente difícil. E nesse processo, por algumas vezes eu questionei Deus. Pai, por quê? Por que essa doença maldita? Por que o câncer? Por que, Leucê? Por quê? Agora que meu pai voltou para casa, eu passei 4, 5 anos tendo cotidiano com meu pai, pouco tempo. Pai, por quê? Jesus, por que tão pouco tempo com meu pai? E o que suportou o processo? Eu não sei se você já teve um processo de alguém doente na sua casa. Às vezes o processo, ele dói tanto. Tanto, ir para o hospital, brigar com... Lembra, mãe? Brigar com o médico, dormir no hospital, ter que buscar de madrugada, ver o pai sofrer. Se você já teve alguém doente dentro de casa, você sabe que o processo chega a um ponto dele que ele é tão doído, ele é tão doloroso, que a sua oração ela muda. Ela não é mais por cura. Ela chega a um ponto que ela fala, Pai, dá descanso. Jesus, traz descanso à alma, traz descanso ao corpo, já sofreu demais. E o que me ajudou a viver esse processo tão doído, tão doloroso, tão difícil, foi quando eu parei de reclamar que eu tinha pouco tempo com meu pai e comecei a ser grato pelos momentos que eu passava com ele. Eu lembro de um Dia dos Pais que a gente passou no hospital. Não sei se você lembra disso, mãe. A gente estava no hospital, o pai estava deitado na cama, a gente estava assistindo uma TV. Foi um dos poucos dias dos pais que eu passei com ele. Acho que passei 4. Eu passei uns 4 natais, uns 4, 5 dias dos pais. Eu olhei aquilo ali, foi o dia dos pais mais feliz da minha vida. Eu fui grato. Eu mudei do lugar de reclamar pela dor e do processo e fui para um lugar de gratidão por aquilo que estava vivendo. Isso me ajudou a passar por esse processo e isso me ajudou a suportar o luto quando ele partiu. Talvez você não consegue suportar o processo e viver os próximos passos, viver a multiplicação, porque você não passou pela graça, pela gratidão. Talvez o que o seu coração está, poxa, eu não estouro, todo mundo grava uma música e eu não estoura, todo mundo grava uma música e está conhecido, todo mundo faz isso e eu tento, eu posto, eu faço e não avanço. Poxa, todo mundo consegue um emprego novo, todo mundo consegue uma promoção nova, todo mundo consegue ser empreendedor. Hoje, moleque de 18 anos tirando Ferrari ou andando de busão, meu Deus do céu. Talvez aí está faltando graça. Obrigado, Jesus, pelo meu salário mínimo. Obrigado, Jesus, porque eu posso ir no médico. Obrigado, Jesus, pelo hospital da minha cidade. Obrigado, Jesus, pela minha mãe, pelo meu pai. Obrigado, Jesus, pelos meus filhos. Obrigado, Jesus, pelo meu casamento. Obrigado, Jesus. Você viu a dificuldade que você teve quando o Tiago falou assim, o pastor Fisch falou assim, você tem pelo menos 3 motivos de gratidão. Você viu a dificuldade de você achar os motivos? Cara, quantas vezes a gente é grato no dia? Quantas vezes a gente acorda e fala... O Felipe tem uma história que ele conta todo dia. Toda vez que... Se ele vier ministrar aqui um dia, ele vai falar do dia que ele ficou cego. Toda vez ele conta. Eu garanto que ele é grato todo dia para poder enxergar. Do nada o menino ficou cego, acordou cego,
podia perder a visão e voltou a enxergar. Ele sabe qual é o privilégio de poder enxergar. Quantas vezes a gente agradece por poder respirar? Você lembra do Covid, quando tinha gente que buscava ar e não encontrava? Você lembra, talvez, você que hoje é próspero, hoje talvez Deus te deu por graça um grande negócio, grandes riquezas, e talvez você veja de um lugar muito humilde. Você lembra dos dias que tinha pouca comida dentro de casa? Dos dias que você saía de madrugada para trabalhar? Você é grato pelo aquilo que você vive hoje, pelas bênçãos que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Você que é filho de alguém próspero, você já agradeceu pelos seus pais, por aquilo que eles trabalharam, batalharam para você viver o que você vive? Você já agradeceu pela criação que seus pais tiveram? Você já foi, mãe, eu sou grato pela sua vida e por tudo que você me ensinou, muito obrigado, eu te amo. Você já foi grato por essas coisas pequenas? A gente vive em um lugar que a gente quer tudo, mas não é grato por aquilo que a gente vive hoje. A gente não é grato pela faculdade que faz. Fiz o NIP, mas queria ter feito o USP. Tem um tênis, não sei nem que tênis é esse. Eu tenho um tênis de R$200, queria ter um de 10 mil. Tem um carro de 5. Meu irmão, vamos virar crente? De verdade? Vamos viver o que a gente crê? Vamos para um lugar de gratidão pelo insuficiente, porque cremos num Deus que faz o sobrenatural com esse pouquinho. E vamos crer que isso é real? Vamos acreditar que isso é possível? Vamos começar a não limitar onde a gente pode chegar por aquilo que os nossos olhos estão enxergando, nossas mãos estão tocando? Vamos começar a falar, eu vou além. O Senhor me chama para ir para mais. E não é para a nossa glória. Sabe por quê? Sabe por que Ele ama pegar quem não tem nada, quem não vale nada, quem não possui nada, quem não consegue nada? Porque o braço dele se mostra forte. Porque a glória é dele. Por que alguém que não canta nada histórias? Eu não vou dar exemplos aqui, né? Para não ficar chato. Para mostrar que é Deus. Para mostrar que é o Senhor. Para a glória ser dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor de toda glória. Ao invés de olharmos para a escassez, a gente olhar para o nosso Deus e o seu cuidado por nós, meus irmãos. Ao invés dos nossos olhos estarem fitos e marcados por aquilo que nos falta, olhar para aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Lembra que eu comecei a pregação falando um pouco daquilo o que será que poderíamos ajudar para a nossa salvação? Você lembra disso? É um pouco da graça. Esse texto que acabamos de ler revela um pouquinho da figura da graça em nossas vidas, da nossa insuficiência, incapacidade e o agir da graça de Deus sobre nós. Você já se sentiu indigno de falar com Deus? Você já se sentiu envergonhado de se apresentar ao Senhor? Você já sentiu que hoje eu estou menos crente? Você já se sentiu abandonado, esquecido e com vergonha de falar com Deus? Você acha que há algo que você possa fazer ou deixar de fazer para Deus te amar mais? O que você pode contribuir para a salvação da sua alma? A palavra de Deus nos mostra que seu amor é dado de forma gratuita e voluntária pelo Senhor a nós, que a nossa salvação vem dele, não nós, e não por nós. E um texto que eu amo da palavra de Deus é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 32. Lê comigo isso aqui, igreja. Não viaja agora não. Não se distrai com barulho lá, com as crianças. Não se distrai, vem, olha para a palavra, escuta isso. Escuta o que Deus quer falar contigo essa noite. Abre em Romanos capítulo 8, verso 32. Presta atenção no que o texto diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! O que podemos fazer para contribuir para que Ele nos ame mais? Se nos foi dado de graça, se somos amados de forma gratuita, se Ele escolheu nos amar, como a Bíblia nos diz, ainda quando éramos pecadores, Ele olhou para você e falou: vale a pena morrer por você e te resgatar do seu pecado, vale a pena te trazer para o reino da luz, vale a pena buscar você de onde você está, do lugar de trevas, e te colocar num lugar onde você nunca imaginou. Essa é a maior conquista, este é o maior vitória que o cristão pode ter. É isso quando a gente fala esse versículo: mais do que vencedores, pois nada se compara ao que recebemos em Cristo, a sua salvação. Podemos passar pela espada, pelo medo, pela angústia, nada se compara ao encontro que tivemos com Cristo. Nisso somos vencedores, nisso Ele venceu por nós, porque éramos pecadores e o seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe vida. Justificados, o sangue dele é o nosso preço. Mas, meus irmãos, essa não é a raiz da pergunta de hoje, porque isso é certo em nós, o quanto Deus nos ama. Mas a questão do dia de hoje é o quanto que nós amamos a Deus. Porque o princípio desse texto foi entrega. Aquele menino não comia, ou talvez não comia há 3 dias, e tudo o que ele possuía, ele deu. Se você gosta disso, né? A chave do texto é essa: a entrega em fé do que era insuficiente para ele, acreditando que seria suficiente para uma multidão, se passasse pelas mãos de Jesus. É isso. Para que o pouco se torne suficiente, para que a escassez se torne abundância, precisa passar pelas mãos de Jesus. Tem que sair da nossa mão, tem que deixar de ser nosso, tem que deixar de ser meu, tem que deixar de ser o que eu consigo ver e tocar, e se tornar de Deus. A minha empresa se tornar de Deus. E talvez eu estou falando aqui, o seu coração já se fecha: ele vai pedir dinheiro. Meu irmão, vai com o seu dinheiro para sua casa, Deus te abençoe. Muito mais o seu coração. O que eu estou falando aqui é o seu coração. É algo muito mais profundo do que o seu bolso pode carregar, do que o teu aplicativo de banco pode mostrar. O que eu estou falando aqui, meu irmão, é algo muito mais profundo para a sua vida. Eu estou falando de vida eterna. Estou falando de onde passaremos e para onde iremos. O que Apocalipse nos mostra: alfa e ômega, início e fim. Eis que faço nova todas as coisas. Uma nova morada, onde eu me encontrarei contigo, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor. Aleluia. É entregar tudo. Essa é a chave e a resposta desse texto e da mensagem de hoje. Para que aquilo que te falta, o medo que controla a sua vida, entrega. Se rende. Não é meu, é seu. Não é mais meu, é seu. Não é mais a minha vida, é a sua vida. Até que cheguemos num ponto que Paulo nos revela: não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. A morte para mim é lucro, o viver é Cristo. Mudar, uma metanoia real, verdadeira em nós, que nos faz falar: nada mais possuo, nada mais tenho, tudo te entrego, as minhas ansiedades, os meus medos, o meu salário, a minha vida, a minha alegria, a minha mente, a minha família, os meus sonhos, a ti eu te entrego, porque nas minhas mãos são escassos, nas minhas mãos eu consigo andar 10, contigo, Pai, não há limite para onde chegaremos, ao seu lado, Jesus, não há limite para onde iremos, não há limite para o seu agir. Eis que o Senhor Todo-Poderoso toma o controle, e aí a glória dele é manifesta.
Essa é a resposta do texto. A entrega, abrir mão daquilo que para você, meu Deus, eu não posso perder, eu não posso. Tira o desespero da tua alma e vive a plenitude de Deus. Aleluia, aleluia. E aí você vai ver o pouco construir algo que você nunca sonhou. Porque se é dele, o MEI vira uma SA de capital aberta. A doença vira saúde. E a escuridão vira luz. E o perdido é achado. E as águas se tornam vida. Não para a morte, mas para a vida que Cristo nos chamou. Ou vivemos naquilo que acreditamos pela palavra de Deus, ou a gente é um bando de hipócrita. Mas se você está aqui ouvindo isso, é porque Cristo quer te levar além, a mais profundo, maior e mais real. Meus irmãos, semana passada eu comuniquei isso e falei, semana passada, e talvez alguns não entenderam o que aconteceu com a nossa igreja. Nós estávamos negociando essa parte aqui da frente, sem ter dinheiro, meu irmão. O crente faz essas loucuras, tá? Crente às vezes dá passos onde não há chão. A gente estava negociando, os donos do prédio falaram, olha, é X. A gente falou, a gente paga X. Você não tem. Alegres, felizes. Nossa, agora as nossas crianças vão ter um lugar bom para elas ficarem. Um lugar legal, onde elas não vão ficar... Você viu o tanto de criança aqui, gente? Não vão ficar espremidas, elas vão ter um lugar gostoso, onde a gente vai poder ter salas para poder dar aula, falar da palavra de Deus. Sonhando. Do nada, o dono do prédio pega, manda uma mensagem e fala, olha, estou repensando. Não é X mais. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Eu estava achando que o limite da nossa igreja era essa porta aqui, ó. Era até onde eu sonhava que os nossos recursos poderiam nos levar. E hoje eu sei que Ele quer nos levar para um lugar muito maior. Eu não ia comentar isso, mas eu estou comentando talvez para alguém que está com medo de dar passos de fé. Alguém sair de onde está, fechar uma porta para que outra maior se abra. Talvez para alguém que precisa sair talvez debaixo de uma segurança que acha que tem para andar sobre as águas. Meus irmãos, essa porta se fechou. Mas ao mesmo tempo que essa porta fechou, outras se abriram. E nós não andamos por aquilo que a gente abre no nosso celular e pode ver o quanto a gente pode pagar. Vivemos pela palavra de Deus. E Ele diz, alargarei as tuas tendas. E eu declaro isso sobre a sua vida. Você pode se colocar de pé? Está encerrando, mas há algumas coisas que eu creio que o Espírito quer fazer essa noite, que eu sei que alguns corações precisam ser tocados de uma maneira profunda e especial. Talvez eu comentei aqui sobre câncer, talvez que é isso que está atormentando a sua mente. Falei um pouco sobre escassez financeira, talvez é isso que o seu coração está atribulado essa noite. Falamos aqui por diversos assuntos, e sobre todos eles o Senhor é Deus. Quando nós nos reunimos, às vezes a gente não tem força sozinho, a gente precisa de alguém ao nosso lado. A gente não sabe o quanto as famílias do Tiago e do Caio oraram, ou se eles são o primeiro da sua geração a tomar essa decisão, até que o de repente de Deus acontece em nossas vidas. E eu quero te convidar a essa noite, nesse momento, fluir no Espírito de Deus e deixar que o Pai fale com você. Eu quero orar com você. Talvez se você está preso a um medo de algo que você tem pavor que aconteça, uma doença, uma escassez que o seu coração está atribulado, quebrado e ansioso, eu quero orar pela paz que foi prometida por Jesus, não da forma que o mundo a dá, mas uma paz que excede todo entendimento, adentre e o seu coração se exulte em alegria.
começa a perceber a presença de Deus, começa a entender que há algo sobrenatural acontecendo aqui. A gente não vai estender e não vai forçar nada, mas se você essa noite precisa de uma oração, eu te convido, você não precisa ficar constrangido, nós vamos até você, a levantar as suas mãos, que nós queremos orar com você essa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Enquanto os meninos vão ministrar uma música, enquanto o louvor estiver acontecendo, cadeias vão cair, o Senhor vai se manifestar e vai agir. Não baixe sua mão até que alguém chegue até você para orar com você. E você que não levantou a sua mão, eu te convido a adorar, a criar uma atmosfera de adoração poderosa ao Rei de toda a glória, ao Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém.